Cristo, aquele que foi enviado para nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa noite que tem o título Deus proverá. Você pode repetir isso? Deus proverá. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Se for possível, Rodrigo. Tá bom? Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão, o que está escrito aí? A prova. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem, o que está escrito aí? A quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Mais uma vez, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, ele disse: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, e dispôs a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e o deitou num altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei. Mais uma vez, vamos ler juntos? Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, e em lugar do seu filho.
E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Aleluia. Diga: Deus proverá. Sabe, querido, Deus tem falado conosco nesses dias, para nós confiarmos, para nós termos fé, para nós permanecermos, porque o Senhor, Ele quer nos moldar no meio dessa caminhada, desse chamado. O Senhor quer nos marcar, o Senhor quer nos separar, o Senhor nos quer por inteiro. E hoje de manhã, quando o pastor Bruno estava falando a respeito de transfusão de coração, literalmente é isso que Deus quer fazer. Deus quer tirar o seu velho coração, Deus quer tirar aquilo que o seu coração tem de coisas contaminadas do mundo, e colocar o coração dele, o coração puro, um coração verdadeiro, que deseja honrar o Senhor acima de todas as coisas. A palavra do Senhor diz lá em Salmos, que os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles que o amam. Os olhos do Senhor passam sobre toda a terra para manifestar a sua glória, para manifestar o seu poder para com aqueles que o amam. Nunca vai faltar glória, nunca vai faltar provisão, nunca vai faltar milagre para aqueles que o amam. Para aqueles que amam o Senhor. Sabe, querido, Deus nos deu livre-arbítrio. Nós podemos sim escolher. Sempre será uma escolha. Sempre será uma escolha. Quando Deus fala com Abraão: pega o seu filho, suba ao monte e ofereça ele para mim, como uma oferta, como um holocausto. Abraão tinha uma escolha: fazer a vontade de Deus, ou não fazer a vontade de Deus. Sabe, a Bíblia é um livro de histórias de pessoas que escolheram fazer a vontade do Senhor, e tem testemunhos de pessoas que escolheram não fazer a vontade do Senhor. Jesus disse, por que me chamais de Senhor, se não fazem aquilo que eu vos mando? Jesus diz que no dia que Ele arrebatar a sua igreja, algumas pessoas, e no dia do julgamento do trono dele, todos nós vamos passar por esse julgamento, todos nós vamos passar por esse trono. E o Senhor vai olhar, Ele vai puxar o arquivo da sua vida ali, a pasta. Quantos aqui já assistiram aquele filme Poderoso Deus? Como é que é? Todo Poderoso, com Jim Carrey. Obrigado. Quem já assistiu aquele filme, Todo Poderoso? Puxa aquela pasta, né? O filme é bastante expressivo, porque sai aquele arquivo enorme, com toda a sua vida. E um dia nós estaremos diante dele. E Jesus vai dizer para algumas pessoas: vinde, benditos do meu Pai, e possuí as moradas que está preparada para vós, desde a fundação do mundo. Mas algumas pessoas, escute, algumas pessoas não entrarão no reino de Deus. Algumas pessoas não participarão disso. E a Bíblia diz que algumas pessoas
vão se escandalizar, porque elas dirão assim para o Senhor: Senhor, eu preguei em teu nome, eu pregava a respeito do Senhor, como assim eu não vou participar do seu reino? Eu era um pregador, eu curava os enfermos, eu expulsava os demônios, como assim, Senhor? E o Senhor diz o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque vocês não buscavam fazer a vontade do meu Pai. Você buscava fazer a sua própria vontade. Você fazia as coisas, não era por mim. Às vezes nós escandalizamos com homens de Deus, com profetas, com pessoas que têm expressão, de repente, na mídia, porque são pessoas que são usadas pelo Senhor, e são pessoas que é inegável que Deus as usa, são profetas, eles falam da parte de Deus, mas a vida deles não é coerente com a maneira que eles são usados tão poderosamente pelo Senhor. São profetas, mas são mau caráteres. São apóstolos, mas são mau caráteres. E é para essas pessoas que o Senhor está dizendo: eu não te conheço. Pastor, mas como? Por que isso acontece? Porque os dons são irrevogáveis, mas a vontade do Senhor é que é perfeita. Os dons, Deus deu um dom, Deus não vai remover o dom, porque ele se desviou, porque ele está errado, porque tem se extraviado no caminho. Mas a palavra diz lá em Gálatas, que ninguém zomba do Senhor. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Ele colherá. Então nós temos um chamado, e o chamado que Deus tem para nós, o chamado que Deus tem para a humanidade, é um convite para acreditar nele, para acreditar que a vontade dele para nós sempre é boa, perfeita e agradável. O Senhor nos pede, Deus pede para Abraão: Abraão, me dá o seu filho. Abraão foi conhecido como o pai da fé. E Deus pede para ele algo que Abraão sonhava. Algo que Deus chamou Abraão há muitos anos. E quando Deus chamou Abraão, ele já era velho. E a palavra diz que ele creu. Abraão não tinha filho nenhum quando o Senhor chamou ele. E o Senhor diz para ele: Abraão, conta as estrelas dos céus, conta as areias do mar, porque assim como são milhares, assim será a sua descendência. Assim será o seu povo, Abraão. E a palavra diz que Abraão, ele simplesmente, ele creu. Simplesmente, ele acreditou. Ele falou: amém, eu acredito, Senhor. A palavra diz que ele não olhou para o seu corpo que já amortecido. Ele não olhou para o corpo da sua esposa Sara, que era estéril. A sua esposa era estéril. E Deus deu promessas para alguém que era estéril. E ele não olhou para o seu corpo que já estava amortecido, e nem para a esterilidade da sua esposa. Ele olhou para o autor da fé, para o consumador da fé. E ele diz: amém, eu creio, Senhor, vai acontecer. E a palavra diz que a esposa não creu. E por isso eu faço essa gratidão à minha família, porque se a minha esposa não é comigo, é impossível eu fazer a obra do Senhor. Depois que eu me caso, eu não sou mais, nós somos uma só carne.
E se ela não é comigo, não há como realizar, cumprir o propósito do Senhor. Se eu não coopero com ela, se eu não ajudo ela, ela também não vai. Tem um ditado que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. E isso é um fato. Porque a mulher, ela pode sim impedir a promessa do Senhor. E Sara riu. Quando Abraão contou para ela, ela riu. Ela desacreditou, ela incredulizou a promessa. E passado o tempo, Abraão crendo, Abraão namorando. Vai ser gerado, vai acontecer, o menino vai vir. Sara falou: eu sou estéril, meu bem. Vou arrumar uma serva aqui. Você vai coabitar com ela, e a promessa que Deus te deu vai se cumprir na vida dela. Sara, nesse momento, ela agiu com tolice. E nós temos consequências da tolice de Sara até hoje. Porque nasceu Ismael. Os árabes são os ismaelitas. Os homens bombas são os ismaelitas. Os kamikazes são os ismaelitas. São eles que fazem guerra contra os judeus. Os da Palestina. Nasceu Ismael, e depois de 16 anos, Deus encontra com Abraão, e fala: Abraão, eu ainda não cumpri a minha promessa. E a palavra diz que Abraão creu de novo. E o anjo do Senhor falou com Sara, e agora Sara creu. E aí quando a família aceita o propósito, o ministério profético, a palavra profética se manifesta naquela casa. Nasceu Isaac. Nasceu o filho da promessa. Nasceu o filho que foi sonhado. O filho da promessa de uma geração de homens, de povos para o Senhor. O trabalho, eu quero que você entenda que tudo foi muito difícil para que Isaac chegasse. Tudo foi muito trabalhoso para que Isaac existisse. E agora Isaac está adolescente. Agora Isaac já está ali, já acompanhando seu pai. E Deus fala: Abraão. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Quantos podem dizer para o Senhor nessa noite: eis-me aqui? Abraão, eis-me aqui, Senhor. Pega o seu filho. E o Senhor diz para ele: o seu único filho. O filho da promessa. Pega ele. Vai para o monte e oferece para mim. E a palavra que nós lemos nos conta que Abraão, obedecendo, ele pega o seu filho, ele prepara 2 jumentos, ele coloca lenha, ele pega o seu filho e eles caminham até Deus mostrar o lugar. Deus mostra o lugar. Ele diz para os seus servos: fiquem aqui, porque nós vamos lá adorar, e nós voltaremos. Porque Abraão creu no Deus que faz promessa, mas ele não nega nada para Deus. Nada. Abraão sobe o monte com seu filho. Incrivelmente, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu acredito que Abraão não contou nada para Sara desse negócio que ele ia fazer. Sim ou não? Ele não contou. Imagina, Elismar, você falando para Lenise: estou levando o Benício para ser sacrificado, mas Deus vai dar ele de volta, fica tranquila. Você acha que Sara ia deixar Abraão sair com Isaac? Ele falou que ia adorar. Ele falou que ia adorar. Sara tinha uma dificuldade de crer. Eu acho que por isso que ele não comentou nada.
E subindo o monte, Isaac questiona o pai. Porque Isaac já tinha visto o pai dele adorar o Senhor. E como que adorava? Com sacrifício. Um cordeiro, que era imolado. O sangue era derramado sobre o altar. E o fogo queimava aquele sangue, aquele incenso subia até a presença do Senhor. E o Isaac então fala para o seu pai: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas onde está a oferta? Onde está a oferta? Eu acredito que o coração de Abraão estava dividido entre a fé e o amor, mas prevaleceu a fé. A fé e o medo. Diga: a fé e o medo. Você já percebeu que sempre nós somos levados a esse lugar de fé e medo? Fé e medo. Mas que prevaleça a fé. Amém? Porque se prevalecer a fé, você vai ver que Deus vai prover sobre a sua vida. Vai prover. Nós vivemos uma caminhada da fé. A caminhada que nós temos é a caminhada da fé. E Deus espera que nós, em todo tempo, a gente creia. Em todo tempo a gente creia. Todo tempo a gente creia. E não duvida no nosso coração. Abraão sobe o monte e diz para o seu filho: filho, Deus vai prover para você. Deus proverá para você. Isaac falou: como assim, pai? Não estou entendendo nada. A palavra diz que Abraão pega o seu filho Isaac e coloca ele sobre o altar. E como era feito com o cordeiro, foi feito com ele. Imagina os olhos de Isaac para o seu pai quando estava sendo colocado sobre o altar. Pai, aquele olhar dizendo assim: pai, o que o senhor está fazendo? Pai, o que o senhor vai fazer comigo? Pai, que isso? Filho, Deus vai prover para você. Deus vai prover para você. Confia. Confia, filho. E Abraão amarra ele. E Abraão coloca a lenha. E os olhos de Isaac para ele: pai, você sabe o que você está fazendo, pai? Porque Abraão era o pai da fé, mas Isaac não menciona. Eu acredito que todo o tempo ele estava dizendo: Deus proverá para você, meu filho. Deus proverá para você. Sabe o que Deus está dizendo para você aqui? Que Deus vai prover para você. Deus está dizendo nessa noite que aquilo que você está temendo, aquilo que você está com medo, Ele está te dizendo: se você crê, a provisão está chegando sobre a sua vida, está chegando sobre a sua casa, o milagre vai se manifestar sobre você. Às vezes nós temos aquele olhar para Deus: Deus, o que o Senhor está fazendo com a minha vida? Eu passei momentos que eu dizia: Deus, parece que Deus esquece, parece que Deus esqueceu de mim, parece que não está vendo o que eu estou passando. É o filho olhando para o pai falando: pai, o que o senhor está fazendo? E o pai está dizendo: calma, Deus proverá. Há um grito do Senhor aqui nesse lugar, nessa noite. E o que o Espírito Santo de Deus grita aqui nessa noite é: calma, porque Deus está no controle e Ele proverá pela sua casa.
Ele proverá para a sua vida. Sabe, querido, Abraão, ele não procurou alguém para ajudar. Ele não procurou um amigo, ele não procurou um parente, ele não levou um cordeiro. Não. Ele levou o filho. Ele levou aquilo que o Senhor pediu. Sabe, querido, às vezes Deus nos pede coisas. Deus nos está nos provando. E esse texto declara que Deus provou Abraão. Diga, eu sou provado também. Quem é que reconhece que está sendo provado na sua vida? E é justamente aonde você está sendo provado que o Senhor está dizendo para você: eu vou prover. Aonde você é provado, Deus vai prover. Na sua provação, Deus proverá. Diga, na minha provação, Deus proverá. Isaac é amarrado, está tudo pronto, o fogo já está ligado do lado, e Abraão então afia o seu cutelo. Provavelmente ele afia o cutelo: tu és o Deus da provisão, tu és o Deus que faz milagres, tu és o Deus que opera maravilhas, tu és o Jeová Jiré, o Deus provedor. Afiando o seu machado, afiando o seu cutelo, porque eu vou te entregar, Senhor, aquilo que o Senhor pediu. E se for necessário, o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos. Eu te entrego tudo. Por isso nós cantamos essa canção: eu te entrego tudo, eu te entrego tudo, eu te entrego tudo. Sabe, querida, a pior coisa é você negar para Deus algo. Não negue nada para o Senhor, porque a palavra diz: dê ao Senhor, dê ao Senhor, e Ele te devolverá, sacudido, recalcado e transbordante. Dê. Mas na hora de dar nós tememos, na hora de dar nós duvidamos, na hora de dar nós ficamos com medo. Mas o Senhor está dizendo: eu quero o seu coração, eu quero o seu coração, eu quero o seu coração. Deus não abre mão do seu coração, querido. Deus quer fazer essa transfusão. Ele quer tirar esse velho coração. Ele quer tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Amém? A palavra diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas Davi diz: mas eu confio no Senhor. Deixa eu falar algo para você aqui que Deus colocou no meu coração. Às vezes no meio da sua prova, quem é que nos leva à prova? Quem é que nos leva à prova? Quem que nos prova? Quem que nos prova? Deus. E no meio da nossa prova, nós queremos encontrar, olha aqui para mim, nós queremos encontrar culpados. No meio da nossa luta, no meio da nossa prova, que Deus está provando o nosso coração, nós queremos encontrar culpados. Nós queremos encontrar o governo, nós queremos encontrar o ex-patrão, nós queremos encontrar o pai, a mãe, por algo que nós estamos passando. E quando nós não queremos encontrar pessoas que estão culpadas por aquilo que nós estamos passando, nós queremos e nós esperamos pessoas para nos ajudar. Às vezes a gente fala assim: poxa, meu pai não me ajuda. Mas quem está te provando? Quem está te provando? Quem está te provando? Então melhor que o seu pai não te ajude então. Ah, mas o meu avô é rico, ele não me ajuda. Mas quem está te provando? Então melhor que seu avô não meta a mão.
melhor que ninguém meta a mão. Melhor que ninguém te ajude. Pastor, mas eu estou passando necessidade, não tem ninguém que me ajuda. Mas se é Deus que está te provando, Deus é que vai prover. E é melhor que ninguém te ajude. Às vezes nós, como figura de pastor, às vezes nós vemos pessoas passando por lutas e dificuldades, e algumas que o Senhor fala, não põe a mão. Não põe a mão. Eu vou prover. Amém. Às vezes a gente fica com vontade de ajudar pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes ajudar financeiramente. Mas Deus quer saber, Deus quer o coração, Deus quer aquela família, Deus quer aquela casa, Deus quer aquele coração, Deus quer aquela circunstância. E é melhor que ninguém ajude. Amém? É melhor. Eu quero voltar aqui para a palavra, fechando isso que o Senhor tinha trazido no meu coração. Porque só Deus pode abrir portas. Amém? Deixa eu só acabar de ler aqui aquilo que o Senhor me trouxe. Nós sofremos porque olhamos para pessoas que podiam nos ajudar, mas não nos ajudou. E tem gente que já fica até assim, quando Deus me abençoar, eu vou cantar o hino Sabor de Mel. Quando tive passando pela prova e não me ajudou, agora a minha vitória tem sabor de mel. Melhor coisa, querido, foi ninguém ter te ajudado. É porque a provisão veio de Deus. Diga Deus proverá para mim. Isaac então está lá amarrado, o cutelo afiado. E Abraão então, quando ele levanta o seu cutelo, é Jesus no final da oração dizendo assim, ó: contudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Quando Abraão levanta o cutelo, está dizendo: Senhor, seja feita a sua vontade. Eu vou fazer. O anjo do Senhor chama Abraão. Quando ele levanta o machado para descer, o anjo diz: Abraão! Abraão! Eu acho que já deixa ele já deixa cair aqui atrás. Que Senhor, não faças tal mal ao teu filho, porque eu já preparei um cordeiro no lugar dele. Eu já preparei. Quando Abraão vira de costas, estava lá o cordeiro, agarrado pelos seus chifres num arbusto. Abraão grita para o seu filho: Isaac, Deus é provedor. Deus é provedor. Querido, quando o Senhor abrir a porta para você, você vai dar um grito: Ele é o meu provedor. Ele é o meu Jeová Jiré. Ele é o Deus que provê sobre a minha casa. Ele é o Deus que provê sobre a minha vida. Você não vai confiar em carros, você não vai esperar em pessoas, você vai esperar no Senhor. Você não vai esperar no médico, você não vai esperar no advogado, você vai esperar no Senhor. Diga: eu vou esperar no Senhor, porque Deus proverá. Sabe, querido, essa é a nossa jornada. É a jornada da fé. Essa é a nossa jornada, a jornada da fé. Por isso a palavra diz, em 2 Coríntios, eu gosto tanto de mencionar esse texto, 2 Coríntios 2:9, ou 29. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração do homem
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só entrega para Deus, só confia em Deus quem ama a Deus. Então entrega. Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós estamos na noite de ceia. E na noite de ceia, nós estamos aqui nessa noite para lembrar. Elismar, pega para mim um pão e o cálice para mim. Pode ser um pão desse menor. E na noite de ceia nós estamos aqui para lembrar. Pega o cálice desse maiorzinho aí, eu sou mais... Não, o pão é esse também. Só o cálice que não é esse. Obrigado. Olha aqui para mim. Nós éramos os Isaques. Cada um de nós era um Isaque. Que estávamos presos e amarrados. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom de Deus, o dom gratuito de Deus é a vida. Nós éramos o Isaque, que estávamos para sermos sacrificados por causa dos nossos pecados. Mas Deus enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele te ama, e Ele não abre mão de você. Jesus, assim como aquele cordeiro trouxe a salvação para Isaac, Jesus é o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na última ceia, Jesus, tendo partido o pão, Ele disse: tomai e comei, porque este é o meu corpo, que é partido por vós. E fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Amém? Nessa noite, quero pedir para que a galera do louvor sobe aqui. Nessa noite, nós vamos ceiar. E nós vamos comer do Senhor aqui essa noite, amém? E nós vamos, ao comer do Senhor, nós estamos comendo daquele, olha aqui para mim, daquele que nos deu tudo. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. A Bíblia diz que quando nós, olha aqui para mim, quando nós ainda éramos pecadores, Deus não negou o seu Filho para nós. Negará o Senhor alguma outra coisa para nós? O Senhor não negará bem nenhum para nós. Amém? Diga: Deus proverá para mim. E eu vou entregar tudo para Ele. Amém? Entrega tudo. Confia no Senhor. É para fazer? Faz. É para entregar? Entrega. Amém? Deus vai prover. Sabe esse milagre que você está esperando? Deus vai prover. Sabe a cura que você está precisando? Deus vai prover. A salvação na sua casa, Deus vai prover. A compra da sua casa, Deus vai prover. Deus vai prover tudo. Ele é um Deus de provisão. Ele já proveu a salvação. Ele não negará nenhum bem para você. Fique de pé onde você está.